Muito bem-vindas, bem-vindos. Saudade. A gente estava aqui. Não é? Quanto rosa, eu também estou vendo isso. É verdade. Aqui, para mim, aparecem as três meninas de rosa. Vou colocar meu fundinho rosa. Eu não tenho fundo rosa, eu tenho o fundo do quarto chakra, que é verde. Olha isso. Mas aqui tem rosa. Lilás, tem tudo aqui. Pronto. Eu e a Erika, a gente estava aqui numa breve reunião antes, então desculpa pelo pequeno atraso, por isso que a gente nem começou com musiquinha, né? O tempo da musiquinha já foi a nossa pata aqui antes. Mas vamos pelo menos Vamos fazer para um nosso minutinho em minutinho. silêncio, né? Vamos fazer pelo menos nosso minutinho para a gente assentar a energia aqui. Então vamos fechando os olhos. Inspira, expira. Se conecta com a sua presença, com o seu corpo. Cria um cordão de enraizamento que vai até o centro da Terra. Chama a sua aura a 50 centímetros do seu corpo e expande esse cordão de enraizamento aos limites da sua aura. Cria um sol dourado sobre a sua cabeça que te preenche de dourado, com a energia da mais alta vibração, da fonte, do divino. Ativa as energias da Terra e do cosmos. Confira se esse circuito está aí circulando ininterruptamente em você. Vai só revisitando esses passos. Crie novas 4 rosas de proteção, separação, observação, de alta vibração, fora da aura, enraizadas. Se conecte aí com o seu espaço sagrado. Também leve a atenção para o seu espaço físico, observando se ele está limpo, se é necessário refazer algum dos processos, tomar posse novamente. Vá revisitando, conferindo toda a sua preparação da meditação das rosas. Quando você estiver alinhada, conectada com toda essa preparação, aí sim, se conecte com o seu minuto de silêncio. Vamos voltando. O telefone chamou a gente. Deixa eu ver o que é esse telefone. E aí, todo mundo bem? Tranquilas? Hoje vocês combinaram, fala. Vocês decidiram que iam vir as 3 de rosa e não falaram nada para a gente não vir também. Podia ter vindo todo mundo de rosa, né? Muito bom. E vocês estão as 3 aqui embaixo, assim, na minha fileira, sabe? Uma ao lado da outra.
Na minha, elas também estão enfileiradinhas, assim, as três. Cidália, Gabriela Lemos, Gabriela Lucas. Então, semana passada, a gente fez um experimento, né? Bem divertido, considero eu. E aí eu lembro que no final daquela aula, Cidália Cruz trouxe uma temática, né? Trouxe uma questão que a gente pincelou um pouquinho, mas falou que retomaríamos, né? Nessa aula para a gente poder aprofundar um pouquinho mais um pouquinho dentro daquela dinâmica, a respeito desse espaço, né? Desse limiar entre o que é para mim, o que é para o outro dentro da leitura. Era mais ou menos por aí, não era, Cidália? Quer trazer um pouquinho do seu questionamento, levantá-lo aqui de novo? Ou a gente pode ir seguindo daqui? O que é que você traz? O que é que você sente? Bom, foi mais uma preocupação sobre o quanto seria meu dentro da leitura e quanto é para o outro, o quanto seria uma boa proporção, assim, onde eu não estou tomando muito do que é para ser para o outro ou algo. Era essa o que eu tinha na mente, assim. E aí você, na verdade, ampliou esse questionamento que eu trouxe. Porque eu sempre tenho essa preocupação, às vezes, assim, de fazer um serviço direito, uma coisa que, né? E aí eu fico com essa preocupação de que se é muito... Porque eu lembro que uma vez o Rael, acho que não sei se foi no Aura, não sei onde foi, mas ele falou assim, às vezes você tem tanta... Assim, eu vou falar do jeito que eu entendi, né? Que eu estou transcrevendo a fala dele, talvez nem seja isso que ele quis dizer, mas ele falou que às vezes você como se tem 2 caminhões de areia, e às vezes você tem, em relação a um assunto, você puxou um grãozinho de areia da pessoa e você é um caminhãozão de areia que vem seu, né? Que precisa ser trabalhado. Então, a minha preocupação é mais em relação a isso, né? Quando é que a gente se tem como sentir isso, né? Se é muito mais para a gente do que para o outro, ou se sempre vai ser mais para o outro. E, enfim, essa Perfeito. dinâmica. Captei. Ou pelo menos acredito que captei algo aí para a gente poder fazer. Sabe, para te responder essa pergunta, já levantando aqui, e até para a gente ter o nosso momento de treino aqui também, levantando essa dinâmica, né? Que vai surgir com esses pontos que eu e a Érica vamos trazer, né? De contribuição para esse movimento. Eu sinto assim, Cidália, a gente tem uma ferramenta específica muito poderosa para poder nos auxiliar nesse espaço do que é meu e do que é do outro, que é a rosa espelho, né? Na rosa espelho, você vai poder, de verdade, se apropriar daquilo que de fato é seu. E a nossa grande preocupação nesse servir ou nesse entregar para o outro o que é do outro é, de fato, a gente não projetar o que é nosso no outro. Porque eu posso estar 100% espelhado numa leitura. Perceber que aquilo é 100% para mim, mas aquilo também é 100% para o outro. E esse tipo de leitura, no final das contas, ou no fundo, aí eu estou trazendo uma crença minha, tá? Eu acredito que essa é a melhor leitura da aula, da vida. Porque ela está sendo beneficial a ambos, a um nível de 100%. De profundidade, de mergulho, de compreensão, de amplitude de consciência, sabe? As leituras da Aura, elas vieram justamente por isso. Os anjos trouxeram uma ferramenta para nos ajudar na nossa própria evolução. E dentro do nosso plano de existência, os anjos sabem
que muitas coisas a gente só consegue ver de nós mesmos a partir do outro, da nossa relação com o outro, do espelhamento. Temos pontos cegos em relação a nós mesmos. Eu sei que eu sou repetitivo nesse exemplo, mas eu falo ele para encaixar. Olha aí para você. Você não consegue ver seu rosto. Até biologicamente, a gente tem uma limitação para se reconhecer. E precisa do movimento do outro para nos trazer de fato. É você que vai descrever para mim como está o meu rosto, se a gente está ao vivo, um na frente do outro. Eu não tenho como saber. O que acontece é que tem uma grande importância na apropriação do trabalho interno do leitor. Porque quanto mais o leitor se trabalha internamente e reconhece a si mesmo, mais dificilmente ele vai projetar algo no outro. Até mesmo porque, naquele momento, se você está fazendo um bom trabalho com você, seu espírito sabe que você está tomando conta e responsabilidade de você. Vamos dizer assim, sabe? Ele não vai trazer algo no meio de uma leitura da outra pessoa que você precisa muito ver. Tem uma comunicação espiritual acontecendo. Não é só o seu espírito que está aqui nessa leitura, é o do outro, é um serviço. Há um nível, eu vou falar, isso aqui é delicado. É delicado porque a mente pode interpretar de um jeito e ficar confortável. Eu não estou falando isso para a mente, tá? Mas no fundo, tá tudo certo, sabe? Eu acredito numa sabedoria espiritual de que, assim, se acontecer uma projeção numa leitura que eu fiz com você agora, o espírito daquela pessoa que está na minha frente, ele sabe que isso vai ser projetado em algum nível. Sabe, assim, eu acredito numa sabedoria espiritual que é maior do que a gente. Só que a personalidade da pessoa não sabe. E a minha personalidade também não está sabendo. E é aí que entra o perigo da criação e construção de um karma, porque se a pessoa está muito identificada com a personalidade dela e não reconhece que aquilo é uma projeção, porque eu já recebi leituras da aura, trazendo esse exemplo, assim, que eu sabia que naquele momento que a pessoa estava me lendo, não estava me lendo. Sabia que aquilo era uma projeção. E não me identifiquei. Possivelmente, aquela pessoa não gerou karma para mim. Porque eu não fui por ali, eu não me identifiquei e sei naquele momento que foi super importante para a pessoa ver aquilo. O meu espírito foi generoso com o espírito dela, entende? Aconteceu uma projeção na nossa leitura, ela possivelmente não ia conseguir me trazer algo naquele sentido, estava ali. Ao mesmo tempo, o nosso risco, eu sei disso, talvez pela minha própria experiência e reconhecimento de mim mesmo. Agora, eu também já recebi leituras, sim, eu estou levantando um ponto aqui só para realmente movimentar a energia, tá? Dentro da gente. Eu também já recebi leituras que eu ficava assim, ó, buscando, não, tem alguma coisa aí que deve ser para mim. Quem aqui já recebeu uma leitura que não se identificou muito, mas ficava ali, não, mas talvez. Nossa, isso já aconteceu muito comigo. Muito comigo. Por quê? Porque eu tenho um ponto cego. Pode ser que uma hora que a pessoa está falando ali, que eu acho que é projeção 100%, talvez nem seja. Seja a minha resistência, a minha personalidade falando assim, isso não é meu. E eu não estou abraçando uma coisa. Tem tantas possibilidades, o que eu estou levantando são esses pacotes de possibilidades. Mas a um nível espiritual, está tudo certo. Há um nível dentro de todos esses pacotes de possibilidades, no qual eu, aqui, Roosevelt, não sou apenas o meu espírito, também sou a minha personalidade neste momento, também estou identificado com muitas questões que não foram trabalhadas neste momento, estou aqui em aprendizado neste plano. Apesar de ser em essência espírito, tem tantas coisas aí que eu vou ficando assim, ó. O que é meu? O que é do outro? Então, enquanto leitores da aura, a gente levanta esses tópicos e essas questões para que a gente realmente possa se apropriar da responsabilização do nosso trabalho. No momento que eu sento para fazer uma leitura para outra pessoa,
se eu me coloco na intenção de servir de verdade o outro, eu estou sentando aqui para ler a Érica, eu não estou sentando aqui para fazer projeção, eu não estou sentando aqui para me trabalhar na leitura da Érica. Estou sentando aqui para ler a Érica. Confia. Esse é o acordo. Essa é a intencionalidade que você já está fazendo com você. E se você está no processo de fazer leitura para o outro, é porque em algum nível você está no processo de se trabalhar também. O que te motiva a fazer leitura para uma outra pessoa? O que te motiva a estar nesse caminho da leitura da aura? Não é o seu próprio trabalho interno? Ou pelo menos parte dessa motivação não está atrelada a esse trabalho interno? Porque se não tiver, aí sim vamos olhar para isso aí com muito cuidado, com muita atenção. O que te traz para a leitura da aura? Porque se você não está vindo aqui em alguma parcela pelo seu trabalho interno, você não está vindo para o caminho que é para você agora. Ou você está escolhendo um caminho bem perigoso. Agora, se você vem, não, eu quero me trabalhar. Eu estou aqui por mim também. Eu estou aqui para mim. Eu sinto que essa ferramenta fala com o meu coração, me coloca em conexão comigo. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz ao fazer leitura para alguém. Eu quero servir deste lugar. Se tudo faz parte do meu trabalho, ótimo. Não coloque peso em cima disso. Assuma a responsabilidade deste lugar. Então, se eu estou aqui para fazer a leitura para a Érica, fazendo o meu exemplo de novo, eu vou estar entregando para a Érica o que eu estou vendo. E quanto mais consciência e experiência de leitura e treino de leitura eu tenho, mais eu consigo identificar quando eu estou saindo do trilho, quando a minha energia está invadindo ali. Quando eu faço projeções hoje, eu consigo ter uma clareza um pouquinho maior. Eu consigo até diferir sobre o que é a minha projeção e sobre o que é um espelhamento dentro de mim. Dá para identificar. Porque a leitura também cria uma relação de comunicação com você. Na hora da projeção, por exemplo, pode ser, eu não sei, isso com cada um pode ser diferente, mas comigo, por exemplo, me dá uma angústia, meu coração fica apertado, eu sinto uma energia pesada. E eu começo a ver que tem muito a ver comigo aquilo. E eu vejo que eu estou, sabe? E aí eu pergunto, eu não tenho problema de me expor. Falo para a pessoa, isso tem a ver com você? Isso que eu estou falando? Ah, essa pessoa ela titubeia, sabe? Ah, talvez um pouco, ainda não sei. Eu falei assim, então deixa eu trazer outra imagem. Eu tiro essa. Porque se tiver que voltar e sei, eu falo assim, olha, eu vou seguir daqui. Eu não tenho problema de falar que eu erro. Porque eu não estou usando a leitura da aura para não errar. Ou para me convencer da minha confiança. Ela me ajuda a estabelecer uma confiança maior, é verdade. Porque eu me coloco num mundo desconhecido, de olho fechado, na frente de um estranho, mexendo a mão e falando da vida dela. Se isso não criar confiança em alguém, não sei o que pode criar. Porque é muito louco fazer uma coisa dessa. Mas, ao mesmo tempo, sabe, você está ali, eu estou ali, não é para acertar, eu estou ali para servir. E nesse serviço, se eu tenho algum desconforto muito, muito grande, eu vou me propor fazer isso. Agora, isso vem numa determinada fase do treino. Porque se você começa a ter essa atitude que eu tenho desde o início, você nunca vai se colocar ou se dar a oportunidade de achar que está errando, de ficar desconfortável e receber feedbacks para fortalecer a confiança do lugar real dentro de você. É por isso que a gente fala, nas 100 primeiras leituras, nas 70, né? 100, né? Nas 100 primeiras leituras, não abra para pergunta. Vá direto. Entrega o que eu tiver que entregar. Não pergunte também para a pessoa o que está acontecendo. Vai, confia. É um processo essa construção de confiança. A sua pergunta, Cidade, eu sinto que ela é muito legítima, porque você realmente quer entregar o melhor, você quer servir, você não quer errar. Ela vem de um lugar muito seguro dentro de você. Muito seguro, que eu digo assim, não é que eu estou falando que você é segura, não. Ele vem de um lugar
legítimo, válido, assim, de verdade de dentro de você. Porque você de verdade quer fazer o melhor. E isso é ótimo. Se dê a oportunidade do experimento. Eu sei que a sua mente, e eu entendo muito isso, porque eu também tenho uma estrutura mental muito forte, queria ter respostas, mas assim, nossa, será, se eu soubesse que, sei lá, 80% da leitura é para mim, 20% é para o outro, eu ia relaxar um pouco mais, porque aí, beleza, estão me dando uma fórmula para eu conseguir me sentir confortável em falar tudo. Sabendo que eu não estou gerando karma, sabendo que eu não estou fazendo mal para ninguém, sabendo que eu não sei o que. Entendo. Entendo. Só que a grande questão é, a leitura não é para ser porcentagem aqui ou porcentagem ali. A leitura é para abertura da consciência, para a compreensão, para aumentar a comunicação entre Deus do nosso coração, para ser beneficial para cada um de nós. É para isso que é a leitura. Por isso que a gente reforça nos cursos e fala muito sobre a oração, porque isso é um decreto mesmo. E isso é a leitura da aura. É aí que você está se colocando quando você lê. Então, não diz muito respeito ao que é meu, ao que é do outro, como entregar, o que fazer. Diz respeito a, este é o lugar que eu estou criando. Este é o compromisso que eu estou fazendo, que nós dois estamos estabelecendo durante essa leitura. E é para isso que eu vou. E uma leitura bem feita é quando você realmente vê a imagem e descreve a imagem em profundidade, não tem medo de explorar a imagem, de dar vida e conteúdo para essa informação. Porque enquanto você está dando vida e conteúdo para essa informação, essa energia está sendo mobilizada, beneficiando a cada um de vocês. Beneficiando a cada um de nós, é para isso. O quanto isso está me atingindo, o quanto isso está atingindo o outro, sei. Se tem algo que é muito específico para mim, importante de ver, na minha rosa espelho, vai trazer as nuances para mim. Vai me trazer, sabe? É tipo assim, uau, é isso daqui, olha. Esse detalhe, olha esse ponto. É você ir se apropriando desse trabalho interno com você. Isso é autoconhecimento, é autorresponsabilidade. E o outro está saindo inteiro com tudo aquilo que se mobilizou. Porque é para isso que você está ali. A serviço. A gente não está a serviço do erro ou do acerto. A gente está a serviço do aumento de comunicação com Deus no nosso coração. Com a abertura da consciência e compreensão. Que assim seja e assim é. Então, é daí que vem a verdadeira confiança, entende? Quando a gente confia nisso que é a leitura, o resto acontece. O mergulho acontece. O mergulho na imagem acontece. E aí, se aparecer alguma coisa que é muito identificada com você, que você sabe assim, nossa, parece que é 100% da mim, parece que eu estou me lendo. Entrega, confia, segue e se abre. Porque pode ser que no final dessa leitura, no seu caso específico, eu não sei com quantas leituras você está, mas como isso ainda está muito latente em você, e a gente traz esses números de leitura, esse Dália, mais por uma dinâmica assim, do geral que a gente vê. A gente constrói um caminho que atenda a maioria das pessoas, mas tem pessoas que vão ter um pouco menos de leitura e já vão estar preparadas para algumas dinâmicas, algumas pessoas vão precisar de um pouco mais de leitura para ficarem preparadas para algumas dinâmicas, isso é natural. Eu mesmo, eu tive que fazer muita para começar, sabe? Eu tive que refazer todos os cursos para começar. Eu tive meu tempo muito longo de preparar. Muito longo, né? Então, assim, o que eu vejo para você é que, de repente, nessa altura do campeonato, nem abra muita para pergunta, não. Se veio o desconforto do negócio, entrega tudo, confia, vai com medo, coloca a rosa do seu lado para explodir do medo, entrega. Na hora da sua rosa espelho, se aproprie dela, e aí, de acordo com o feedback que a pessoa te der, você vai conseguindo reconhecer dentro de você o que te levou a isso. Porque se a pessoa chegar para você, por exemplo, e falar assim, dá-lhe aquilo que você falou, nossa, isso eu falar, gente, foi exatamente o que eu pensei que era só eu, que eu estava desesperada. Você vai começar a ver os lugares que você está desenhando.
O medo do mergulho de verdade. Porque aí você não está falando do medo do mergulho no outro, está falando do medo do mergulho em você, que não queria entregar tudo aquilo. O que significa mergulhar em tudo isso para você? Aí se o outro chegar e falar assim, Cidária, nossa, eu não entendi nada, e tá. De repente você vai ter uma confirmação para você, e falar assim, nossa, então aquilo que eu estava sentindo é um indicativo, olha, talvez eu senti isso numa outra ocasião, deixa eu abrir o campo desse estudo. Se eu sentir isso numa outra ocasião e a pessoa me dá o mesmo feedback, talvez é assim que a leitura está falando comigo, eu estou identificando quando eu estou fazendo projeção. Isso vem com a experiência. Todos nós tivemos que fazer isso. Eu, Érica, e olha que eu e a Érica, por exemplo, estou trazendo o nosso exemplo aqui, a gente começou a leitura da aura antes do alinhamento, das projeções, do espelho. Foi aqui, ó. A gente teve que passar mesmo por esse processo. Passar pelo processo de assim, meu Deus do céu, eu só fiz merda até aqui. Estou fazendo tudo errado. Meu Deus, será que... E, sabe? Desesperador, porque a gente já estava assim, a gente tinha estabelecido uma confiança em algo que era um castelo de areia, que soprou, caiu. De onde está vindo essa confiança? E hoje a gente reconhece assim, que interessante foi todo esse caminho. Então, se entrega para a experiência, se abra para a possibilidade de aumentar a comunicação com Deus do seu coração nessa pesquisa. De expandir a sua consciência e compreensão nessa pesquisa, entende? É para isso que a leitura serve. Então, eu queria começar por aí. Eu sinto também exatamente o que o Ru falou, né? Porque é muito mais fácil para vocês que fizeram aura já com a rosa espelho, né? Então, vocês já... Assim, não existe leitura para vocês sem rosa espelho. A gente não fazia isso, rosa espelho. Então, foi muito difícil introduzir a rosa espelho. Foi muito difícil aceitar que a leitura era para mim também. Quando a Angelina trouxe isso, que falou, eu falei assim, uau, como assim? Eu falei, caramba, aí eu comecei a olhar de uma outra maneira. E o medo, né, da projeção, medo de fazer projeção. Eu acho que eu tive, sei lá, 1 ou 2 leituras no máximo, e mais, eu parei de contar quando eu fiz 1000 leituras, eu parei de contar, não sei mais quantas eu fiz. Que falou assim, mas isso não tem nada a ver para mim. Aí eu falei assim, uau, tudo bem, deve ser para mim, então você quer outra leitura? Eu vou te fazer outra leitura. E eu fiz outra leitura para essa menina, e ela, agora tem tudo a ver. Só que era muito parecida com a primeira, sabe? Mas tudo bem, ouvir, era para mim. E aí eu percebi que, gente, toda a leitura é para você. Olha a inteligência do espírito, a gente sempre fala isso no curso. Se o espírito falasse para você, vou te dar uma ferramenta para você se trabalhar internamente, para você se olhar, você vai falar, tá bom, tá. Essa aqui? Depois eu pego essa ferramenta. Depois eu pego. Deixa ela ali, tá guardada, cheia de poeira já. Daqui a pouco eu pego ela ali. Mas quando fala que você vai ajudar, olha aí, olha, gente, vai ajudar uma pessoa, vai servir aquela pessoa, nossa, que bacana que eu estou sendo, né? Olha que legal, né? Olha como eu sou uma pessoa, puxa, vou trazer coisa boa para essa pessoa, tolinha, né? É óbvio que você está trazendo para essa pessoa, mas você está trazendo muito mais para você. Na hora da leitura, é exatamente isso que o Ru trouxe, é a confiança, é se entregar. O meu treino praticamente inteiro foi à distância. E eu não tinha pessoa na minha frente para falar assim, e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Isso é para você? Eu não tinha pessoa ali. Eu simplesmente falei assim, vamos embora, Érica, vai. E aí eu ficava torcendo para ter um feedback, né? E claro, torcendo para ter um feedback bom, né? Porque eu lia as coisas e falava assim, gente, pelo amor de Deus, estou entendendo nada, o que é isso? E aí, de repente, a pessoa gravava aquele áudio enorme, eu mandava mensagem e tal, não sei o quê. Aí eu fazia assim, dava um alívio, gente. Mas foi o treino, mas muita prática, muita prática. Quando veio a Rosa Espelho, eu falei, que presente! Né? Que presente poder olhar. Mas eu vou fazer outra coisa, não tenho tempo de olhar minha leitura. Está olhando o tempo inteiro. No sonho, o espírito não está falando com você. Eu aprendi que quando você sonha, no sonho, o espírito está trazendo mensagem para você. E eu acho difícil para caramba interpretar a mensagem que o espírito traz no sonho para mim. Eu acho muito mais fácil interpretar a leitura de aura, juro por Deus. Eu falo assim, fala comigo, mas fala na leitura, vai. Porque no sonho, né, o bicho está pegando, no sonho eu não estou entendendo nada do que está falando. E olha que eu faço curso de sonho, gente. Eu faço Tony, eu faço Angelina, eu vejo, e o negócio não sei o que acontece comigo, não. Aí eu vou para a leitura. Mas é isso, né?
é a maneira de falar. A gente não escuta quando o universo está trazendo para a gente de uma outra maneira. Então, vai arrumar uma forma. Quer seja por projeção, porque você não está se vendo, e aí ele pode chegar e te dar um tapa na cara mesmo e falar assim, vou trazer para você para você se olhar, ou exatamente como um espelho, como a rosa espelho. Mas fiquem tranquilas, porque quanto mais vocês praticarem a leitura de aura, e vocês já são da nova geração com chipzinho rosa espelho, vocês vão ter rosa espelho, menos vocês vão cair nesse lugar dessa projeção. Eu falei já, né? Toda vez que eu faço uma leitura de aura, eu vou para o meu espaço sagrado e falo, essa vai ser a melhor leitura da minha vida. Então, todas as leituras que eu fiz foram as melhores leituras da minha vida. E entrego, e mergulho. E é exatamente isso que o Ru trouxe. Chega uma hora, quando você percebe que aquilo ali que está estranho, é como se a gente sentisse no corpo. Você está lendo aquilo ali e fala assim, tem alguma coisa estranha aqui. Mas você só ganha isso com a experiência. Porque ao mesmo tempo em que você está lendo, você saca que tem uma coisa estranha, você transforma aquilo ali fazendo a sua limpeza e você continua a sua leitura. Você não vai falar, peraí, para tudo. Tem que começar de novo, que tem uma coisa estranha demais aqui para mim. Peraí, deixa eu começar de novo. Não, você fica no salto, né? Você vai embora. Verdade é essa. Então é um pouco assim, sabe? Por isso, quando você trouxe, que a gente não pôde falar muito na aula passada, eu falei assim, gente, mas a gente já não sabe que a leitura é praticamente toda para a gente? E a gente as pessoas que vêm para serem lidas com você, elas vão vir porque tem alguma coisa para você saber a respeito daquele assunto que você acha que é para o outro. Provavelmente as pessoas que eu vou ler não são as pessoas que o Ru vai ler. Ou, se forem, vão trazer assuntos e dinâmicas que o Ru precisa ouvir. E vão trazer assuntos e dinâmicas que a Érica precisa ouvir. Que também vai servir para aquela pessoa, mas que com certeza vai servir para mim, né? É porque a gente fica com preguiça de olhar, né? Porque se olhar é difícil, né, gente? Olhar para a sombra, olhar para a dor. Eu já estou aqui, já estou no trabalho de autoconhecimento. Eu sempre ouvi dizer que quem está fazendo trabalho de autoconhecimento é o que mais precisa. Então, ou seja, a gente precisa evoluir muito, por isso que a gente está aqui, né? Então, eu sempre penso dessa maneira. Então, eu acho que é mais ou menos assim. E engraçado, me veio uma inspiração, assim, eu não sei nem se isso é uma consciência, se isso é minha mente, mas me veio uma inspiração. Quando a Érica ela falou da questão do sonho, né, é bem interessante, né? No sonho, a gente está em comunicação com o nosso espírito, falando diretamente com a gente, né? Eu também acho um pouco mais complexo a interpretação do sonho meu do que necessariamente dentro de uma leitura da aura. Apesar de eu tenho uma certa facilidade para interpretar os meus sonhos, assim, não é tão complexo, mas eu acho mais fácil interpretar sonhos dos outros do que os meus próprios, sabe, assim. Se a Erika me trouxer o sonho dela, alguém assim, eu vou ouvindo aquilo vai se abrindo para mim. E aí me veio uma coisa aqui referente ao beija-flor, assim, olha, os anjos são tão espertos, são tão maravilhosos, que eles falaram assim, ó, então tá. Tipo, em vez de fazer aquilo que a Erika estava falando, né? Vou te dar uma ferramenta incrível para você se trabalhar, para você olhar, e eu só olhando assim com minha taça de vinho do lado, falei assim, tintim, né? Deixa eu beber meu vinho, ficar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou lá. E aí, nesse processo, quando os anjos eles falam, vai lá, lê o outro, que a gente fala assim, nossa, eu posso ajudar, né? Aquilo que a Erika estava trazendo, olha que interessante. Os anjos eles vão te tocar na sua verdade, na sua essência. A gente é amor em essência. A gente de verdade quer ajudar. A gente de verdade fazer o bem. E se a gente recebe uma ferramenta que nos possibilita a entrada de contato com esse espaço que a gente é nossa, assim, que a gente é em essência, a gente vai, quero! E aí, como? Canja, bagagem, é por mim. Porque, na verdade, é a gente que está se trabalhando fazendo uma leitura. Até mesmo nesse sentido, independente da imagem que chega, o ato de fazer uma leitura já é um super trabalho interno. Porque já te coloca em contato com o amor, com a empatia, com o lugar de receber o outro, de ver o outro com os olhos do espírito, com o lugar de poder se manifestar enquanto espírito, como espírito. Falar nessa linguagem amorosa, né?
Tudo isso já são elementos, olha, trazendo a gente para a nossa essência. E aí me veio a inspiração, né? Tipo, olhar só para mim é um pouquinho mais complexo. Colocar um pacotinho do outro para me despertar o meu amor, vou lá. De canja, eu tô olhando para mim. E quando isso vem em grupo, gente? Quando isso é social? Quando isso vem para um beija-flor, assim, tipo, uau! Aqui parece que eu não tenho nem aquele compromisso com um. Aqui, na verdade, assim, é entregar. Tiver que entregar. Porque na hora que eu estou lendo a Cidália, eu estou aqui realmente entregando algo para a Cidália, mas esse algo está valendo para todo mundo? Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, isso meio que me dá um relaxamento, porque eu sei que essa informação, em algum nível, vai chegar para alguém. Sabe? Se é aquela mente que quer controlar e fica preocupada em errar, nessa dinâmica, tipo, cara, não vou errar, vou entregar a verdade que eu estou vendo aqui. É válido para o grupo, é válido para todo mundo. Mas tirando essa equação, tirando essa brincadeira da mente que fica ali tentando, né? Porque a mente também pode levar para outro lado. Se você está naquele lugar, meu Deus, agora eu estou errando para todo mundo de uma vez, e aí a carga, né? Tirando essas equações, ou essas brincadeiras, no fundo, o que, que você está fazendo? Você está abrindo o espaço de falar assim, este é o momento de aumentar a comunicação com Deus do nosso coração em um processo de unidade. E uma união que vai para além do eu e você. Sabe naquela jornada que a gente vai fazendo um pouco dos chakras, né? Primeiro chakra, eu comigo mesmo. Segundo chakra, eu com você. Terceiro chakra, eu com vocês. Numa rodada beija-flor, é o quarto chakra, é o nós. E é um nós grandão. Não é o nosso eu e Érica, ou eu e Cidália, ou eu e Júlia. É o nós, eu, Érica, Vera, Cidália, Gabriela, Maria Tereza, Júlia, sabe? Assim, e que traz uma potência. Então, o que eu vejo é assim, você fazer uma leitura, o espelho, agora eu vou trazer um detalhe do espelho para esse movimento, tá? O espelho de uma leitura da aura geral para uma pessoa vai abrir portas de mergulho de espelhamento em um nível dentro de mim, no nível que conversa com essa pessoa específica. Uma leitura da aura temática com uma pessoa no espelhamento vai me trazer um espelhamento dentro de um detalhe, dentro de um tema, de um campo, de um mundo dentro de mim para esse mergulho, bem mais específico. Então, ele é mais... Imagina que a gente é cheio de ilhas. Na verdade, para fazer isso, eu acho que eu tenho que trazer uma imagem simbólica, isso que eu estou querendo trazer, porque ela é complexa. Imagina que a gente tem muitas ilhas dentro. A gente é um arquipélago enorme de lugares. Uma leitura geral vai acessar uma dessas ilhas, desse arquipélago. E eu vou estar vendo o espelhamento, eu vou estar vendo aquilo ali, dentro dessa ilha. Numa temática, eu vou acessar uma outra ilha, desse arquipélago bem específica. Ou talvez uma cidade, uma vila dentro de uma das ilhas. Dentro daquela ilha que diz respeito a mim e a cidade, eu vou estar acessando a cidade que fala sobre confiança, que é a temática dessa leitura, entende? E eu vou estar vendo mais fundo ali. Estou acessando esse aspecto. E aí, quando a gente vem para uma leitura de relacionamentos, é outro tipo de espelho. Eu vou estar acessando uma outra ilha. Uma ilha que diz respeito ao meu encontro com o outro, ao meu encontro com uma relação, né? E quando eu trago a dinâmica de acessar um grupo, eu estou acessando um aspecto dentro de mim que diz respeito a mim dentro de um todo, em algum nível. Sabe, o espelhamento daquilo que a gente levanta dentro de um grupo que serve para todo mundo tem a ver com uma questão aberta dentro de mim, em comunidade, em sociedade. Eu não sei se vocês já perceberam isso, porque, na verdade, eu percebi isso há pouquíssimo tempo. Eu já fiz leituras temáticas sobre, sei lá, muitos temas, né? Mas vou trazer, assim, leitura temática sobre medo, que eu já fiz com uma pessoa. E já fiz leitura temática sobre medo dentro de uma rodada beija-flor. Tá?
Nessa leitura temática que eu faço com uma pessoa sobre medo, claro que vai ressoar medo que diz respeito a mim e a essa pessoa, concordam? Porque a gente vai estar sendo atraído por essa energia. O medo que ressoa em mim com um grupo Beija-Flor também vai ter a ver com todos nós que estamos aqui nesse encontro, né? Basicamente. Só que eu atrair uma pessoa, eu atrair todo esse grupo diz respeito aos meus medos. De qualquer maneira, são os espaços dos meus medos. Concordam com isso? Tem a ver comigo. Imagina, Ju, tem a ver comigo, né? Com os meus medos que está atraindo esse tipo de dinâmica. O grau ou a ilha que eu vou acessar dentro de um beija-flor é diferente da ilha que eu vou acessar com uma pessoa só. Por mais que o meu complexo, o meu núcleo de medo seja o mesmo. Eu continuo sendo Roosevelt. Eu continuo tendo os meus núcleos de medo. Só que aqui eu estou abrindo para um campo diferente de acesso, que é um campo diferente de acesso de uma leitura individual. E eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, não. Só é diferente. Por exemplo, a Érica vai compreender um pouquinho isso melhor, talvez. A gente está fazendo treinos de ler bebês em barris, né? O tipo de informação que chega numa leitura de bebê é muito diferente do tipo de informação que chega numa leitura daqui. Porque o bebê ele ainda não tem personalidade constituída dentro de uma barriga. E o grau de espelhamento de história que a gente acessa dentro de nós está atrelado a processos muito específicos, a uma ilha muito específica dentro de nós. Tem a ver com propósito, tem a ver com questões existenciais, né? Tem a ver com movimentos neste lugar, que dizem respeito a mim. Que o espelhamento aqui dentro de uma rodada beija-flor diz respeito a esse meu encontro com o grupo. Aquilo que se ativa do meu medo diante de um grupo. E cada um desse grupo tem uma parcelinha de espelhamento em relação ao meu medo. Eu estou tendo uma possibilidade única de olhar para isso dentro de uma construção de um campo que é diferente dentro de uma construção de um campo individual de atendimento. Continua sendo o meu medo espelhado, seja numa leitura para um, seja numa leitura para todos. Conseguem entender isso? Olha o valor e a potência de uma leitura da aura para levar a gente para ver, no final das contas, o quê? A gente mesmo. Por diversos ângulos diferentes, diversos movimentos diferentes, que dizem respeito àquilo que a gente é. Porque, no fundo, nós não somos separados. A separação é uma ilusão desse plano. Somos um mesmo. Mas a gente não vê que a gente é um nesse plano. Até mesmo porque eu não penso com a cabeça da cidade. Eu não estou aqui com a minha cabeça, com a minha mente, mas criando as cognições, eu criando um monte de perguntas que eu não sei quais são que ela está criando lá agora. Só sei que estão ali. Porque eu estou vendo a energia, mas eu não sei quais são. Eu não sei quais são. Mas esse tanto de questionamento, esse tanto de coisa, diz respeito a todo esse movimento. Os questionamentos, eu tenho uma relação muito saudável com os meus. Eu considero que eles me ajudam, ou eles indicam a minha potência, a minha necessidade de expansão. Eu quero ir além, eu pergunto porque eu quero saber. Eu pergunto porque eu quero entender. Sabe? Porque, de repente, eu quero ter mais confiança mesmo, porque eu quero ter segurança, porque eu quero saber amar melhor, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Eu pergunto porque eu tenho vida. Porque eu estou em evolução, eu não estou fechado. Eu estou me expandindo. E as perguntas, elas vão expandir. A grande questão é viver a experiência da expansão. E não deixar com que as perguntas te impeçam de dar o passo. Porque se a gente pergunta e não coloca em ação, aí sim se tornou o nosso mecanismo de defesa o excesso de perguntas. E em vez de ajudar a caminhar, paralisa, né? Então, nesse sentido, que é bem interessante olhar para isso e falar assim, tá, o excesso de perguntas talvez até paralise. Mas aonde você está agora? Você não está aqui? No grupo? Querendo saber? Querendo treinar?
querendo fazer o seu melhor, não querendo errar, querendo servir, querendo se trabalhar. É isso, não se iluda com o resto. Essa é a sua escolha genuína. E está no mergulho. E aí, quando a gente abraça a consciência disso, de que, uau, é aqui que eu estou indo, é aqui que eu estou fazendo, as coisas começam a se apresentar de uma outra maneira. A gente começa a estabelecer as relações, ou uma nova relação com nós mesmos de um outro lugar. Não do lugar dos questionamentos, mas do lugar da experiência, do processo, da vivência. Então, assim, espelho numa leitura da aura sempre vai acontecer. Você trazer informações que dizem respeito a você numa leitura da aura, vão acontecer. A grande questão é, para que você está fazendo uma leitura? Volta para a oração. E olha o que você está acordando com essa pessoa. Você está acordando a aumentar a comunicação com Deus e o coração entre vocês. Expandir a consciência e a compreensão. Você está acordando isso. Você não está acordando acertar. Você não está acordando errar. Você não está acordando nada. Você está acordando isso. E tem um bem maior. Porque está sob a proteção, né? O Ser Supremo que vai ali conceder, está ali protegendo a energia da Terra e do cosmos fluindo, está tudo ali. É isso que você está acordando. Confia nesse acordo e entrega. Entrega, e quando você for entregando, você vai percebendo como isso vai operando dentro de você. Você dê a oportunidade do aprendizado para com você. Até para que, mesmo dentro desse acordo magnífico, de que uma projeção em algum nível bem espiritual também não está fora dos planos divinos, mas há um nível em que a gente é identificado com a personalidade. A gente pode estar gerando karma dentro deste plano da existência, da personalidade, que você pode estar indicando uma pessoa ali, e a gente não quer isso, a gente quer expandir para realmente nos conectar com a nossa verdade, né? Não atrasar esse caminho, acelerar esse caminho. Por isso que a gente fala dentro da leitura da aura, você pode estar acelerando a sua evolução anos-luz, assim. Porque você está o quê? Aumentando a comunicação com o seu lugar da verdade, assim. É para isso. Você também pode atrasar se você começar a gerar karma? Pode. Pode, porque a pessoa ela pode ter depositado uma confiança incrível dentro de você e pode estar ali identificada com a personalidade que acredita que aquilo é dela. É para isso que a gente faz o nosso trabalho. O seu único trabalho é assim, deixa eu só me responsabilizar pelo que é meu. Se no final daquela leitura a pessoa chegar para você e falar, não entendi aquilo, e você identificou, nossa, eu senti que era para mim, sabe como é que você não vai gerar karma? Você vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, então deixa eu te falar uma coisa, eu senti que aquilo tinha muito a ver comigo. É uma característica da leitura, as coisas servir para os dois, mas já que você está falando que não é seu, talvez é só meu mesmo. Desconsidera essa parte, não tem nada a ver com você. Pega aquilo que serviu para você e segue. Pronto. A pessoa, eu posso desconsiderar? Então você também pode errar? Nossa, eu sou humana. Errei. Errei. Seguimos. Sabe? A gente não erra nas nossas relações do dia a dia. Quem é que não projeta aqui? Nas relações do dia a dia fora de uma leitura da aura? Quem? Quem nunca apontou o dedo ali para fora, falando, você, babá. Em algum nível. Então não precisa de trazer esse peso, entende? Não é um peso. Por isso que a gente traz aquelas falas, assim, quando você sai do Aura 1, a gente pede mesmo para falar logo no começo, é isso. Fala logo no começo, sabe? Olha, eu estou em treino, pode ser que eu fale alguma coisa que não é para você. Se você já passou da fase do treino, não te impede de ser humilde e reconhecer isso. Eu falo até hoje. Eu falo assim, olha, eu estou fazendo uma leitura, estou aqui, tem essa coisa, vamos embora. Se alguma coisa aqui não servir para você, sabe como é que eu falo para as pessoas hoje? Porque hoje eu já estou nesse estágio, né? De perguntas e tal. Se alguma coisa não servir, não saia com dúvida, me pergunta. Para a gente olhar mais fundo por que isso foi. Porque pode acontecer, basicamente, eu ainda falo para a pessoa assim, pode acontecer basicamente 3 coisas. Todo início de leitura minha eu falo isso, tá? Se eu trouxer uma imagem que a pessoa não se identifique. Pode acontecer basicamente 3 coisas. Primeira, eu tenho o meu próprio repertório de vida. Você tem o seu. Nós somos pessoas diferentes. Pode ser que venha uma imagem que, para mim, fique muito claro transmitir para você a pureza da informação.
Porque o nosso espírito vai conversar de acordo com o repertório que eu preciso para te dar. Só que dentro do seu repertório, a imagem que falaria com muita clareza para você, de repente não falaria comigo, eu não conseguiria traduzir essa informação para você. Então, esse é um elemento que pode acontecer. Eu te trazer uma imagem, você não se identificar, eu te trazer outra imagem com o mesmo conteúdo, que você se identifique 100% com ela, mas que no primeiro momento eu não ia conseguir te transmitir nada. Porque aquela imagem poderia falar nada dentro para mim, dentro do meu repertório. Esse é um ponto. Vocês já perceberam? Alguém já passou por essa experiência de fazer uma leitura da aura, de trazer uma imagem, e aí a pessoa falar que não entendeu, traz outra imagem, a pessoa entendeu, mas era a mesma coisa da primeira? Para você que estava lendo, parecia a mesma coisa da primeira, mas para a pessoa não? Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, pode ser que a gente acesse um ponto que tem a ver com um lugar de uma ferida dentro de você, que eu não tenho controle de uma leitura da aura. E aí, o que é natural quando a gente acessa uma ferida? Nosso sistema de defesa é levantar. Não entra aí, isso não é meu, sai fora, sai daí. Não é meu, não quero. Se isso acontecer, se eu perceber, a pessoa falar assim, não estou entendendo, isso não é meu, e eu olhar e falar assim, não, mas peraí, eu sei que é. Com a minha experiência de leitor, eu vendo que não é meu, eu sei que eu estou lendo a pessoa, aí entra o trabalho específico do terapeuta de leitura da aura. Aí você vai ser terapeuta. Aí você vai conduzir a pessoa para a consciência daquele processo. Para destrinchar aquela informação. E possivelmente a pessoa vai compreender até o sistema de defesa dela que evita entrar em contato com aquilo. Não foi a raiva, esse cara sabe de nada. Ou foi a fuga, vou fugir disso daí. E ela vai perceber como é que isso movimenta na vida dela. É muito profundo isso que eu estou falando, tá? Mas isso acontece dentro de alguns atendimentos quando você tem muita experiência de leitura. E o terceiro ponto que pode acontecer é, de repente, que você fala que não é seu, eu vou olhar para isso e falar assim, ó, é meu, tem muito a ver comigo, desculpa, errei. Desconsidera essa, deixa eu trazer outra. Eu sempre falo isso no início das minhas leituras, sabe? Sempre. E aí a pessoa fala assim, ah, tá, meu. E depois eu vou olhar, gente, mas por que aconteceu isso? O que eu estou deixando de olhar para mim que chegou a um ponto de uma leitura da aura que eu estou aqui com outra pessoa na minha frente, isso emergir. E não chegou em outros momentos da minha vida, onde que isso estava chegando para mim que eu não estava vendo. Para chegar justamente numa leitura da aura, porque quando chega numa leitura da aura é porque seu espírito não achou outro lugar para conversar. Não achou. E aí cabe a nossa humildade de reconhecer, caramba, não estou me dando espaço para me ver. Não estou me dando espaço para me responsabilizar por mim. Então, a gente não tem que ter medo da projeção, mas a gente precisa compreender o porquê que ela acontece. Porque você não está se dando espaço. Você não está se olhando. Você não está se responsabilizando. E aí vai chegar num momento em que não era para chegar de jeito nenhum. Que é dentro de uma leitura da aura, quando o outro está completamente vulnerável e exposto para você. Só que aí só cabe você reconhecer e se desculpar e fechar a porta. Falar, ó, não era seu não, era meu mesmo. Se a pessoa não trouxer, ótimo, confia que era para ela também. Mas mergulha com vontade em você, para não ficar nessa insegurança. Para seguir. Ok? Então vamos treinar um cadinho, pelo menos, meia hora. Que hoje foi grande. E se deixar, a gente vai falar mais ainda desse assunto, porque tem muita coisa para ser falada, né? Muito, muito. É pouquinho tempo agora, sei lá, uns 20 minutos para a gente falar, ou 25 no máximo, né? Vamos fazer uma leitura de 25 minutos, né? E aí a gente fecha. 25 minutos, considerando que a gente tem de 3 a 4 minutos para cada um, ó, dá para ler pelo menos 6 pessoas. Ou 5. A gente pode pegar uma pessoa hoje para ler as 5. Dando tempo, eu e Eric entramos na roda, de acordo com o fluxo da leitura. Tá? Verinha, eu estou sentindo que você está bem cansadinha hoje, né? E... Tô. A gente está vendo aqui. E aí, eu ia até sugerir para você ler antes de ver que você estava bem cansadinha, porque
Tinha um bom tempo que você não vinha para poder brincar, para poder explorar, mas vamos receber hoje, tá? Nesse caso, vamos só receber. Gente, eu queria só falar da grandeza do espírito. Passei 2 meses longe das rodas, dos sonhos e tudo mais. Quando eu voltei para os sonhos, o espírito me honrou. E agora, voltando para o Beija-Flor, assim, eu estou maravilhada com a sincronicidade. Eu descobri como escutar todas as leituras e hoje calhou de eu estar escutando a leitura da Gabriela Queiroz sobre a Rosa Espelho. E aí, esse tema estava pululando dentro de mim e com a mensagem, com a imagem, a mensagem que ela trouxe, me colocou nesse lugar que eu enxergo o outro quando ele é um grande espelho. Tudo, para mim, é um espelho quando eu estou lendo. E eu vou pegando aquilo que é para mim e vou analisando e vou vivendo a vida, mergulhando mais fundo, que nem a imagem. Mas, assim, é muito sincrônico. E toda pessoa que chega para você é porque ela ressoa com você em algum nível. O espírito quer te mostrar alguma coisa de você, não é dela. É muito lindo, é muito lindo. É exatamente isso. Gratidão. É lindo mesmo. Então, quem se habilita a ler hoje? Ju, acho que já tem um tempinho que você não lê, não é? Vamos lá? Então, hoje, ó, vamos colocar a Júlia para ler. Vou colocar aqui na ordem. Vai se preparando já, Ju. Espera. Cidália. Falar, o Roosevelt tá tipo maga patológica hoje, eu tava até vendo como é que é o nome, porque ele tava lendo as minhas energias todinha aqui. E depois fala, Vera, você tá cansada, né? Eu falei assim, de onde tá vindo esse homem? Vamos acolher o seu tema na próxima aula, viu, Vera? Hoje eu sinto que a gente precisa trazer esse daqui. Aproveitar que eu tô mago patológico. Você vai escrever o tema? Você Já vai escrevi. falar? O tema é o que te leva a projetar. Ué, aqui não chegou. Será que foi quando eu Oh, caí? meu Deus, não chegou não, sabe por quê? Porque o cabeção aqui escreveu para a sala de espera onde não tem ninguém. Peraí. Pois é, acabei de olhar aqui, eu falei, ué. O que te leva a projetar, tá bom. Aí eu leio Vera, Cidália, Gabriela, Maria Tereza e Gabriela Queiroz? Isso. Tá. E se der a Érica e o Roosevelt. Tá, e vocês vão me falando no horário, tá? Então eu vou intencionar aqui 4 minutos por pessoa? Tá. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me brecam, tá? Enquanto fazemos essa leitura, permitimos que as energias do cosmos e da Terra fluam pelos nossos corpos, abrindo as portas através das quais nos tornamos mais conscientes da nossa espiritualidade e aumentamos a comunicação com o Deus do nosso coração. Que seja permitido, com a bênção do Ser Supremo, que o que quer que aconteça durante esta leitura beneficie a cada um de nós, no nosso crescimento espiritual, abertura da consciência e compreensão. Que assim seja e assim é agora. Então, nós vamos abrir uma rodada Beija-Flor. O tema é o que te leva a projetar na leitura da aura, né? Ou é na vida? Só confirmando isso. O que te leva a projetar, não só na leitura da aura, deixa em Tá. aberto, tá? Tá. Então, enraizando aqui o tema, o que te leva a projetar.
A primeira pessoa pode, por gentileza, falar o seu nome completo 3 vezes? Vera Lúcia de Oliveira Braga, Vera Lúcia de Oliveira Braga, Vera Lúcia de Oliveira Braga. Seja muito bem-vinda, Vera. Obrigada. A primeira imagem que eu vejo é de um grande sol dourado que representa o divino, e logo abaixo desse sol eu vejo uma rosa que representa você, Vera, o espírito no momento presente. A cor que eu vejo é um amarelo bem clarinho, e a imagem que eu vejo é de um beija-flor, um beija-flor daquele que ele é verde e azul, um azul quase roxo. Eu vejo esse beija-flor chegando bem próximo de um hibisco laranja. Vejo assim que ele vai, nesse hibisco tem muitas flores, né? Mas ele escolhe uma e lá ele fica um tempão ali, batendo as asas de um jeito bem rápido, bem rápido, e vejo assim, aproximando que a linguinha dele também está assim, bem rápida, né? E ele fica ali o tempo que ele sente que é necessário para se nutrir, né? E aí eu vejo que quando ele termina, ele vai para uma outra flor, mas ele não entra nessa outra flor. Ele olha lá de pertinho, daí ele vai numa outra, ele olha de pertinho, e dessas flores ele só escolheu aquela para se alimentar, as outras ele só chegou bem de pertinho para olhar. E essa é a imagem. Eu vejo você olhando para esse beija-flor e você faz assim com as mãos e fala, nossa, que coisa mais rica, ver ele aqui tão de pertinho, que coisa mais linda, né? Então vejo que você fica muito feliz, a presença dele te alegra. E essa é a imagem, Vera. E a mensagem que eu vejo você trazendo aqui, assim, toda a energia que você coloca, assim, no seu trabalho de autoconhecimento e a sua conexão com a sua espiritualidade, eu vejo você sendo presenteada nesse momento, se sentindo presenteada com aquilo que chega até você, né? Então, a presença desse beija-flor te traz aqui uma série de confirmações de você estar, assim, se entregando nesse lugar, né? Então, eu vejo assim que esse beija-flor representa também uma parte sua que escolhe muito bem qual é a fonte que vai beber, né? Vejo que tem assim essa escolha consciente de que não é de qualquer canto que você vai se nutrir, tem algo que você escolheu. E dessa escolha você tem recebido assim, se sentindo muito presenteada, né? Pela proximidade que você tem aqui do seu mestre, né? Eu vejo que esse beija-flor também significa para você os ensinamentos do Prem Baba, e aqui, como eu te conheço, eu trago isso, né? Como um beija-flor desse simbolismo, mas é também uma parte sua, que escolhe, tem muita consciência com o que vai se nutrir. E essa é a mensagem. A próxima pessoa pode, então, falar o seu nome completo 3 vezes? Pera, eu não conectei com o tema, né? Vamos voltar. Tá. Tinha vindo, eu esqueci. Quando você faz esse caminho de escolha daquilo que vai te nutrir, Vera, eu vejo você buscando selecionar esses lugares no qual você busca assim, se alimentar em relação ao seu processo de autoconhecimento. E quando você chega bem perto e observa que aquele lugar ali tem algo para você, eu vejo que... Ai, gente, que difícil. Eu estou enxergando, mas não estou conseguindo trazer a mensagem. O que te leva a projetar? Eu vejo aqui, é que eu não vejo projeção aqui nessa imagem. O que eu vejo é que o que pode te levar aqui a projetar é... Te ajudar, Ju. Ajuda, porque não está claro. Não, te ajudar, assim, é só você ir trazendo. Você sabe, quando você abre uma imagem,
você está lendo a dinâmica que a própria tema representa. A imagem toda é essa dinâmica, o que leva a Vera a projetar. E aí, sente a imagem já com esse olhar, o que te leva a projetar. Então, você vê primeiro um beija-flor, e esse beija-flor, ele escolhe um hibisco laranja. E ele vai nesse hibisco, e ele fica nesse hibisco o tempo necessário. Você vê que o bater de asas é muito rápido, que a própria linguinha dele é muito, muito, muito rápida. Mas ele fica só ali, naquele hibisco laranja. E quando ele vai olhar outros hibiscos, ele chega perto, mas só vê. Só vê. Não vai mais ali. Essa é a imagem. E aí, de repente, aparece a Vera vendo essa cena muito, muito, muito de perto, e ela fica num sentimento assim de gratidão por tudo isso que está acontecendo. Agradecendo e está vendo isso de perto. Pelo menos foi assim que você trouxe a imagem. Essa é a imagem, O que essa imagem te diz? Quando você percebe que essa imagem toda diz respeito ao que leva a Vera a projetar. O que eu vejo aqui, o que leva ela a projetar, tem a ver assim com essa escolha consciente que ela faz, né, de escolher uma fonte que ela vai beber, né, sem que ela sinta que ela precisa beber de outras fontes. Eu vejo assim uma clareza dela que projeta ali nesse espaço não, nessa escolha, aquilo que vai nutrir, né? É que eu acho que eu estou um pouquinho incomodada com a projeção ser algo negativo, né, no campo da leitura. Acho que por isso está vindo um julgamento, sabe? Por isso que eu não estou conseguindo ver. É isso. Você está vendo exatamente o que está acontecendo com você. Na verdade, abrir um campo do julgamento. Então, limpa esse julgamento, fecha o seu analisador, porque isso diz respeito a você. Então, você já está vendo tudo isso, porque o que está mostrando aí é o que leva a Vera a projetar. Sim. Vejo que o que leva ela a projetar é escolher com a essência dela aquilo que ela tem de melhor. E aquilo que ela tem de melhor, ela projeta nesse beija-flor, esse beija-flor que faz uma escolha consciente em relação àquilo que ele quer para se nutrir. Vejo que ele tem uma medida que ele sabe muito bem qual é, né? E eu vejo ela se projetando aí, nessa imagem desse beija-flor, né? É isso? Vamos fazer aquele mesmo experimento da aula passada? Todo mundo acompanhou bem essa imagem? Se conecta aí com o seu espaço sagrado. Agora cada um, todo mundo, o restante. Se conecta aí com o seu espaço sagrado. Faça a oração da leitura dentro de vocês. Entra no campo da leitura. Vamos construir esse campo agora. E aí vamos olhar para a cena, todo mundo junto. Traz a energia da Vera no seu ecrã. Vera, se puder falar o seu nome completo 3 vezes de novo, para todo mundo. Vera Lúcia de Oliveira Braga, Vera Lúcia de Oliveira Braga, Vera Lúcia de Oliveira Braga. Seja muito bem-vinda, Vera Lúcia de Oliveira Braga. Primeira imagem, que eu vejo um grande sol dourado, que representa o divino, o ser supremo, a fonte, como quiser chamar. E logo abaixo desse sol, vejo uma rosa que representa você, o espírito nesse momento presente. Voltando para a mesma cena da Júlia, a cor que eu vejo dessa rosa
É um amarelo claro, dentro da temática que te leva a projetar. E a imagem que eu vejo é de um beija-flor. Esse beija-flor é daquele que é verde, com azul, aquele azul quase roxo. Está batendo as asas bem rapidamente. E eu vejo ele indo aqui num pé de hibisco, e ele vai num hibisco laranja. E ele vai ali se nutrir desse hibisco laranja. E ao mesmo tempo que ela bate asas muito, muito rápidas, ele também está com a linguinha muito rápida ali bebendo desse hibisco. E ele está ali se nutrindo. E quando ele termina o tempo necessário nesse hibisco, ele vai vendo outros hibiscos, outras flores. Ele vai chegando perto, vê, mas não vai. Ele vê, mas não mergulha, não bebe. E aí eu vejo você, Vera, vendo o movimento desse beija-flor, agradecendo, se sentindo muito honrada em estar vendo isso tão de perto, achando tudo muito lindo o que está acontecendo. Tem mais algum detalhe nessa imagem, Júlia, que eu me esqueci, ou ela é assim? Não, é isso mesmo. Ok. E aí, o que te leva a projetar? Se alguém ver alguma coisa a mais do que a Júlia já viu, algum elemento, pode ir trazendo dentro dessa imagem. Só levanta a mão e abre o microfone. Pode trazer a mensagem? Sim. A mensagem que essa imagem traz para você, Vera, no momento presente, com relação ao tema, o que te leva a projetar, é mostrando você nas diversas dinâmicas de relacionamentos, de interações, de interações. Eu vejo a imagem traz essa mensagem de você buscando colher aquilo que é importante. Porém, eu vejo que quando você se depara com algo relacionado à energia, me vem aqui de uma energia materna, uma energia de relacionamento, eu vejo que isso faz com que você se atenha mais nesse lugar. E eu vejo que isso, de alguma maneira, faz com que você busque extrair dessa interação tudo aquilo que, de alguma maneira, reflete para você, aquilo que te nutre, aquilo que te alimenta. E eu vejo que, nesse lugar, você busca extrair ao máximo dessa interação, sendo isso que te leva a projetar. E eu vejo que, quando você reconhece isso, você enxerga isso, eu vejo que você fica muito agradecida por poder estar observando tudo isso de uma forma tão próxima e tão nítida perante seus olhos. Essa é a mensagem. Vera, o que eu vejo dessa imagem é esse momento onde, quando você é exposta a algo com o qual você se identifica muito, você absorve dessa fonte, você bebe dessa fonte o máximo que você pode, da forma e de uma forma muito impetuosa, assim, sagaz. Você usa de todo o teu aparato físico, né, estrutural, e se entrega e absorve o máximo que você pode daquela experiência. E isso te traz uma sensação de uma saciedade, como se, mesmo quando te é oferecido, e depois disso, quando te é oferecido, né, outras fontes pela qual você vai beber, é como se você
julgar-se que não necessita daquela fonte específica, porque já se sente, é como se você entende que nada mais pode te satisfazer daquela forma. Então, isso te leva a projetar esse entendimento de que, mesmo sem saber o conteúdo daquilo que te aguarda, você em si já de certa forma dispensa, não é que recusa, dispensa, né? Com essa ideia de que talvez nada mais possa te saciar dessa forma. Então, isso te leva para um lugar onde você passa a não se deixar perceber e receber de diferentes outras formas de se nutrir. É isso que eu vejo aqui. O que eu vejo aqui nessa imagem com o tema, o que te leva a projetar, eu vejo esse beija-flor, ele representa um lado seu, em que, tomado por uma confiança, vai se movimentando na vida de uma forma muito rápida. Mas eu vejo também que você, nessa imagem, ali tem essa observância das ações que você faz na vida, você vai se iludindo com a mágica dessas ações. Eu vejo você muito encantada com esse beija-flor e muito mais assim pela superfície dele, pela cor, pelo movimento. Você é encantada e, de fato, esquecendo da ação dele ali, né? Ele só se aprofunda na primeira flor que está ali. E eu vejo que ele não se aprofunda nas demais, essa parte sua, porque tem essa questão da desconfiança dessa ilusão que você acaba trazendo, que vem dessa observação e dessa admiração por esse beija-flor, por essas ações que você vai fazendo na vida. Então, eu vejo que tem essa parte da desconfiança, tá? Que você vai adquirindo nas suas ações, mas é uma desconfiança que, por vezes, você acaba iludindo essa ação, iludindo, se enganando, se distraindo, né? Observando elas de uma forma mais na superfície. É nesse sentido que eu vejo que você acaba projetando. Ok? Gratidão, Dé. Gratidão, Gabriela Queiroz, Cidália Cruz, Alcazar e a Gabriela. Posso agora fazer a minha leitura? Sim, você também viu nessa mesma cena mais elementos? Pode trazer. Não, professor, mais elementos não. Eu pensei que era só para trazer a mensagem. Mas, se quiser trazer, pode trazer da sua forma, Maria Tereza, tá tudo bem. Nossa, então tá bom trazer. Tem a mensagem dentro deste tema. Por que você faz essa projeção, né? Porque você projeta. A mensagem é a vontade de compreensão de
todas as emoções que possam estar envolvidas, quando você se aproxima, né, do espírito, né, da pessoa que você quer compreender a profundidade, e você então tem essa saciedade, né, de compreender todos os sentimentos que envolvem esta ação, como o do beija-flor, né, que se aproxima, ele faz movimentos com a língua, né, rápido, aquela vontade muito grande de saciar, a abrir a sua compreensão, né, dentro desse processo de tudo que pode acontecer, tanto no plano espiritual, em todas as suas ações do dia a dia, e isso te causa um encantamento. E acaba fechando até a possibilidade de você fechar um pouquinho para os outros acontecimentos, para as outras pessoas, porque é uma alegria muito grande, é um processo que traz essa felicidade, né? O conhecimento. E como chega num ponto muito profundo, como o desse beija-flor, né, que ele chega, então ele se sacia muito rapidamente, né? E acaba projetando dentro de você essa mesma vontade de atingir as pessoas no seu mais profundo, no mais profundo das suas emoções. E esta, então, Vera, foi a mensagem que essa imagem trouxe dentro desse tema. Por que que você projeta? Gratidão, Maria Tereza. Então, nesse momento, eu vou só pedir para a Júlia poder fechar a leitura, Ju. E aí eu acho que a gente teve uma experiência viva de toda a aula que a gente teve hoje, né? Vamos falar sobre isso um cadinho. Fecha a leitura, por favor, Ju. Vera, eu vou pedir então para você fechar os seus olhos. Eu vou te preencher com a sua própria energia, com a sua essência divina e criativa, com a mais alta vibração do momento presente. Peço para você colocar então suas duas mãos no chão para descarregar o excesso de energia movimentada. Gratidão, Júlia. Vera, como é que foi aí? Bom, e aí eu estou impressionada com a Júlia, porque desde ontem eu estou aqui no encantamento com esse beija-flor, porque eu estava sentada aqui nessa mesma cadeira ao meio-dia, estava chovendo e, de repente, um beija-flor pousou aqui na minha janela. E ele é exatamente como a Júlia descreveu. E, assim, eu estava passando por um momento de muito trabalho interno e colocando muita coisa para fora. Após ouvir 8 vezes o dia 1 da plenitude do Pembaba, e realmente foi uma conexão. Para mim, era meu mestre que estava aqui diante de mim e falou muito profundamente comigo, mas até agora eu não entendi o que é que quis dizer com essa leitura a respeito do que é que eu projeto. Me perdoem. Vocês disseram um monte de coisa e eu não entendi nada. Sinceramente. Boa. Olha, eu vi muita coisa e muita coisa boa. Então me conta. Não, vi muita coisa Pelo boa, amor de Deus. assim. Na verdade, calma, vamos lá, vou contar. Primeiro, assim, foi muito interessante, porque quando a Júlia abriu a leitura, ela abriu dentro do tema, mas ela percebeu mesmo que no primeiro momento ela não tinha meio que visto o tema, meio que se perdeu, né, dentro daquilo. Foi um exemplo vivo de como, em algum nível, a Ju se desconectou do tema e acabou abrindo espaço para uma certa projeção de si mesma dentro da imagem que era uma imagem da Vera, mas que naquele momento conversou total com a Júlia.
em algum nível. Quando a Júlia trouxe o tema, tipo, opa, peraí, eu acho que eu não fui no tema, deixa eu voltar para linkar com o tema. Aí ela voltou para dentro da Vera, com uma dinâmica muito parecida com o tema. Muito parecida, porque ela já tinha bebido da florzinha dela, aí ela ficou vendo. Sabe, Ju? Ficou vendo, tipo, e aí? Então, foi muito bom, assim. E por que eu achei muito bom? Porque essa cena e essa imagem que a Júlia leu, ela conversa com todo mundo aqui muito profundamente. Tem muitos elementos. Muitos elementos. Inclusive no elemento da própria leitura que a Júlia fez. A própria leitura que a Júlia fez é isso. Foi o que levou a projetar. Olha lá, grato, feliz, está tudo lindo. Igual a Vera apareceu lá agradecendo no final, tipo, uau, já bebi, já está lindo. Foi espelho. Foi espelho, mas foi nutrido por ti agora, Ju. E aí, nesse campo, sim. Você sabe que eu acabei de... Foi muito legal isso, porque eu acabei de perceber que por causa da leitura da... Ai, volta, Ju. Ela está caindo. Bom, ela vai voltar para ela contar isso para a gente, né? Enquanto ela não volta para contar... Voltou. Volta, Ju, fala de novo. Você percebeu na tá com leitura da delay. aura... Que eu antes, para mim, algo... Estão me ouvindo? Tá ótimo, gente. Tem uma nuvem. Projeção, para mim, antes era algo tranquilo de se fazer. Eu trabalho com criança projeta o tempo todo, né? Mas com a projeção da leitura, eu vi que eu não pode, como se eu comecei a julgar o que é projeção. Eu vi que quando ela aparece de forma positiva, eu estou querendo afastar ela. Então foi muito rico. Porque a projeção, ela é positiva na vida, ela é super positiva, você se projetar, né? Mas dentro do campo da leitura, ela é um risco de você se perder, né? E aí me trouxe para... Já vou lá fazer meu trabalho, né? Nesse risco do se perder. Mas foi assim, eu travei mesmo, foi incrível, assim, um tema que me pegou ali no contrapé. O que acontece, assim, quando a gente instaura um medo, né, dentro do processo, é bem perigoso. E eu sei que esse é um tema que, em algum nível, tem algum medo instaurado. Porque se você está ali para ver o outro, mas está se projetando a ponto de não ver o outro, a ponto de estar colocando você na frente do outro, ou as suas necessidades na frente do outro, eu compreendo que dentro do melhor que, inclusive nós aqui que estamos estudando a leitura, que estamos sendo facilitadores dessa ferramenta, professores, possamos projetar um pouquinho de algum medo desse lugar. Mas eu sinto que não é por aí. A gente não precisa de ter medo disso. O que a gente está tendo é a oportunidade de se apropriar do aprendizado de como lidar com isso e de como deixar as coisas nos seus devidos lugares. Projetou, assume que projetou. Assume para você, assume para o outro. E segue no seu campo de pesquisa. Não é que a projeção seja positiva ou seja negativa. Projeção é projeção. Ela é o que é. E a questão é que dentro de uma leitura da aura, a gente não está a serviço da projeção. A gente está a serviço no aumento da comunicação com Deus do nosso coração. E para que eu me comunique com Deus no seu coração, há de recebê-lo no meu. Há de se dar esse espaço. Você recebeu. A imagem que você trouxe era total da Vera. Você não estava projetando uma informação sua sobre a Vera. É aí que está o grande risco.
você sequer dar espaço para o outro chegar a você. Em alguns momentos a gente faz isso, tá? Porque podem ter espaços dentro de nós que são tão mal trabalhados, que são tão cegos à nossa consciência, que isso pode explodir ali. E ainda fazermos com que o outro acredite que isso é dele. Aí está o grande karma. Aí o karma ainda é mais pesado. Porque você fala, não, isso não é meu, não, isso é seu, leva esse pacote aí para você. Eu não quero esse lixo aqui em mim mais, não. É seu. Imagina. É daí que a gente fala do grande risco da projeção. Não é o problema da projeção. É a questão de você fazer o outro um depositário de responsabilidades que são suas. É você sair da sua conexão e da sua autorresponsabilidade. E o que vai te levar a não sair daí? O autoconhecimento. Se você se conhece, você se responsabiliza. Se você não sabe o que você está vendo, como que você vai se responsabilizar? Então, a gente não precisa de trazer medo para a projeção. Nós precisamos compreender a sua atuação. E o seu espaço de reverberação, que também acontece numa leitura da aura. Porque isso acontece no nosso dia a dia, na vida. Acontece na vida. Então, tá tudo bem. O que aconteceu aqui agora é, você trouxe uma imagem extremamente rica, Ju. Cheia de elementos. E essa imagem já serviu para você. Foi uma imagem espelhada a tal ponto de que bebeu da fonte que precisava. Ai, só agradeço, não tem nada de negativo aqui não, gente. Não sei nem como é que eu vou lá. Não sei nem como é que eu vou fazer. Pronto. Incrível. Foi incrível. E aí foi por isso que eu fiz esse experimento. Eu falei assim, deixa eu abrir para mais pessoas. Para a gente ver a diferença da ressonância e aonde a gente mergulha, para onde a gente leva. Porque tudo isso, te trazendo a sua resposta, Vera, também diz respeito aos seus espaços. No sentido de, assim, de repente, você, primeiro, tem ali um beija-flor, que tem uma representação muito simbólica e espiritual. Então, quando se trata de um alimento que você sente que vai ser espiritual e que está lá no campo, aí eu vou trazendo tudo que todo mundo trouxe, tá? De diferentes formas, assim, porque todo mundo trouxe tudo isso. E vai lá no campo das relações, da maternidade, daquilo que se correlaciona com isso. Ah, o hibisquinho laranja. Quando você quer beber dessa fonte muito, muito, muito rápido, aí está a questão da projeção. Quando você quer beber muito rápido da informação, você sente que é para você que tem que ir lá muito rápido, ali tem o risco da projeção. De você estar projetando a sua necessidade de alimento sobre o outro. Por exemplo. Por exemplo. A ponto de que quando o outro te apresenta nuances também, mais nuances a serem vistas, você não deixa de falar, não, você vê. Mas você não aprofunda. Você vê e deixa lá. E aí a pessoa ela sai com aquilo ali, tipo assim, nossa, ela viu tudo meu. Ela viu o hibisco branco, ela viu o hibisco talatá, viu o laranja, mas a pessoa ela sai como se fosse assim, nutrida do laranja, com um objetivo, um foco maior no laranja, porque o resto foi visto, foi passando. Por exemplo. Por exemplo. Porque você não deixa de ver. Aquele aspecto que a Gabi trouxe, acho que foi a Gabi que trouxe. Quando eu falo Gabi, tem duas Gabi, né? Mas que fala assim, de você também estar tendo essa observação e estar se sentindo feliz em observar, porque você está nesse estudo. Você está observando quando você está projetando. Isso também diz respeito ao seu trabalho interior dentro dessa projeção. Mas também diz respeito àquele outro espaço que a outra Gabi trouxe, ou a Maria Tereza, acho que a Cidália, falando um pouco da ilusão, do processo de já se sentir muito feliz. E como que essa felicidade, às vezes, quando é tão nutrido só para você, te impede de se nutrir de fontes que também estão disponíveis. E tudo isso que foi dito, se você der essa roda depois, Verinha, hoje foi um dia, primeiro, você já estava um pouquinho cansada. A gente vai numa energia muito lá fundo e você já está num trabalho extremamente profundo. Então, agora, talvez sua cabeça não vai processar muita coisa. Só acolhe no coração e daqui a pouco ouve ela. Em outro momento,
Porque todo mundo aqui trouxe coisas super valiosas para você. A Júlia trouxe, a Gabi trouxe, a Cidália trouxe, a Gabi trouxe, a Maria Tereza trouxe. E aí vem o exercício que eu tinha trazido para vocês na semana passada, para hoje de novo. Ver o espelho. Por que que você trouxe dessa forma? Por que que você enxergou dessa forma? É aí que está o nosso trabalho com o nosso espelho. Ó. Por que que me tocou deste ponto? Como foi ver a partir deste ângulo? O que diz respeito a mim sobre essa história? E aí a gente continua o nosso mergulho profundo aqui no Beija-Flor. Está quase se tornando um Beija-Flor assim, um foco e todo mundo beija-florzando. Um monte de beija-flor vindo para mim, uma flor cheia de riquezas, né? A gente está fazendo um voo assim. Semana passada, essa semana foi assim. Não quer dizer que isso é uma regra, não, mas vamos entregar para o fluxo. Aqui a gente está fazendo um estudo muito interessante, gente. Olha o campo que está se abrindo para esse estudo que a gente está fazendo. E esse estudo ele não está sendo feito em outro lugar, porque isso é uma força da união de um grupo que está disposto a fazer um estudo assim. É muito lindo ver isso. Vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Eu sinto que na próxima aula é bem interessante a gente trazer o link desse lugar, assim, de elencar o tema que está sendo lido mesmo, sabe? Esse já é um assunto que a gente está falando, já temos 2 ou 3 aulas, né? Que a gente tem visto esse lugar. Porque a própria imagem que abre já é o tema. É necessário ver isso como a dinâmica que se apresenta dentro desse tema. Por isso é tão importante ter o tema integrado dentro. Não é carimbar o tema na imagem. Porque aí a gente começa a projetar uma necessidade de informação chegar, sabe? É outra coisa. É outra coisa. Mas a gente vai lá. Esse Mercúrio retrógrado pegou essas semanas todas, né? A rede da Júlia cai e volta um monte de vez. Estamos aí nesse processo, mas vamos olhar de verdade para a nossa rosa espelho e para esses aspectos. Pode trazer, Vera, que eu te interrompi. Você ia trazer algo. Ia. Eu te vi indo assim Ah, era para agradecer? Então tá ótimo. Porque voltar assim foi tão bom. E vou escutar assim como eu escutei, estou escutando todas as outras, e a riqueza de que a leitura ela é para o momento presente, ela tem sempre algo a dizer a você agora. Exatamente. Não interessa se ela foi feita há um ano, ela é no momento presente. Exatamente. Gratidão, Gabriela Queiroz, por aquelas leituras de beija-flor lindas que você nos honrou fazendo a cada semana que a gente te encontra. Gratidão. Lindo, E você lindo, também, lindo. Gabriela Lemos, ainda não cheguei nas da Maria Tereza, mas vou chegar lá. Estamos todo mundo junto, gente. Olha, então um grande beijo. Eu queria deixar um recado. A gente vai mantendo essa roda do jeito que ela está, né? De 5h30 às 7 horas. Só que começou a apertar muito para a Érica, 5h30. Né? Então, eu queria ver com vocês a possibilidade de a gente trazer essa roda meia hora. Começar ela às 6 e terminar às 7h30 da noite. Se seria possível. A gente levanta isso mais lá no grupo também, mas se a gente já tiver esse joinha, isso vai ajudar muito no processo, tá? Eu sei que quando tiver aura, alguma coisa assim, vai ficar um pouquinho muito em cima uma coisa da outra, mas geralmente, mas aí a gente tem essa negociada, percebe como flui melhor, de repente traz a prática para o início, nesses dias de aura, e traz o conteúdo depois que dá para ver com a aula gravada depois, enfim, a gente vai se organizando. Mas a gente precisou dessa questão. Tá todo mundo aqui ok com isso? De repente atrasar meia horinha? Então tá. Já vou passar isso para a Érica. Como tem o Leandro que não veio hoje, mas ele também está aqui no grupo e tal, a gente vai olhando com ele também. E a gente já responde para vocês lá no grupo. De repente, na semana que vem já começamos assim. Ou se não começarmos, a gente também avisa. Não, vamos 5h30 ainda, mas vamos mudar já já, tá? Então, beijo para todo mundo. Até semana que vem. Desculpem o atraso. Tchau, tchau.